Olá pessoal, hoje eu trouxe um super clássico para mostrar para vocês, O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Um dos livros mais famosos de que se tem notícia, um livro para todas as idades, que é o que a gente escuta nas propagandas sobre ele. Então, assim, eu já tinha lido há um tempo atrás e comprei esse livro para o meu filho e agora com essa releitura eu pude perceber coisas que eu não tinha percebido da primeira vez que eu li e um retrato da vida adulta contado pela perspectiva de uma criança. O Pequeno Príncipe, ele nada mais é do que um alienígena, ele mora lá na galáxia de Andrômeda, M31, no asteroide B612 e a história dele se dá quando ele decide viajar pelo universo, conhecendo asteroides e planetas até chegar na Terra. O livro ele vai ser narrado por um aviador que está preso, perdido no deserto, o seu avião deu problema e lá no meio do deserto, esse aviador está tentando consertar o seu avião quando ele escuta uma vozinha te pedindo que lhe desenhe um carneiro. Então, passado todo o susto de quem é esse menino, ele não está perdido, suas roupas mostram que ele não está perdido, e aí esse aviador ele vai se sentir encantado por tudo que o Pequeno Príncipe está lhe ensinando ali naquele momento. Ele vai desenhar o carneiro e aí ele vai contar como é no seu planeta. Por que é que ele precisa de um carneiro? Para comer as ervas daninhas que nascem no seu planeta, principalmente os brotos de baobá. Que quem aqui já assistiu o Rei Leão sabe que é aquela árvore que o Rafiki mora, o Rafiki é o macaquinho lá do Rei Leão, ali é um baobá. Então, ele teria que ter muito cuidado com o crescimento dessa planta em seu planeta para que ela não a destruísse. Então, vai passando-se aí essa conversa e o aviador vai se sentindo mais curioso, ele fica encantado pelo jeito do Pequeno Príncipe. E aí ele diz, olha, no meu planeta tem 2 vulcões ativos e um inativo. Eu preciso limpá-los todo dia e também tem a minha rosa. Até que ele vai contar como foi que conheceu essa rosa. Uma semente trazida por ventos solares que aterrissou em seu planeta e aí ela nasceu. É interessante assim, porque quando a rosa nasceu em seu planeta, ele nunca tinha visto nada lindo como ela. E aí, quando ela desabrochou, ela começou a lhe fazer exigências que ele ficou um tanto assustado. É tipo, eu não gosto de brisa, me coloque numa redoma, eu tenho espinhos porque eu preciso me defender das feras. Aquilo ali deixou ele um tanto assustado e foi por isso que ele resolveu sair do seu planeta, por causa desses conflitos com a sua rosa. Então, quando ele sai do seu planeta, ele sai visitando asteroides pequenos como o dele, que nesses asteroides também existia um único morador, que, fazendo uma analogia aqui bem clichê, é como se fosse cada um de nós hoje, cada um no seu planeta, cada um no seu asteroide, cada um com o seu egoísmo, cada um com a sua crença. Porque quando ele chega no primeiro asteroide, existe ali um rei, uma única pessoa vestida de rei no asteroide, dizendo que todo o universo atende às suas ordens. Então, quando o Pequeno Príncipe se aproxima, ele diz, aí vem um súdito. E aí, aquela questão, para aquele rei, todas as pessoas são seus súditos, mais ou menos isso. Cada um no seu planeta, acreditando naquilo que lhe convém, que lhe é favorável. Então, passado aqui a conversa deles dois, ele vai para o planeta do homem vaidoso. E assim, foi através do homem vaidoso que eu pude perceber isso. Porque o homem vaidoso, ele usava esse chapéu para que toda vez que ele ouvisse aplausos, ele tirasse o chapéu e dissesse obrigado, obrigado. E para o homem vaidoso, todos os que se aproximam tinham a obrigação de te saudar, de te elogiar, de te bajular. E aí você começa a perceber que sim, ele está se referindo a cada um de nós. Cada um com aquilo que acredita. Então ele vai para o planeta de um homem bêbado, que diz que bebe para esquecer
que bebe. Se ele só faz isso, gente, a vida inteira, o Pequeno Príncipe fica angustiado perto dele. Ele não passa muito tempo com o homem bêbado, até que ele vai para o planeta do homem de negócios. E o homem de negócios se irrita com a presença do Pequeno Príncipe porque diz que está fazendo coisas sérias. Ele está contando as estrelas, contabilizando todas as estrelas, dizendo que elas lhe pertencem. E o Pequeno Príncipe questiona: mas quem diz que você é o dono das estrelas? E ele diz: por que não? Alguém já as reclamou? Não. Então elas são minhas. E não para de trabalhar. E o Pequeno Príncipe diz: que existência terrível. Ele nunca sentiu o perfume de uma flor. Ele nunca parou para contemplar o pôr do sol. Ele nunca fez nada fora do seu trabalho sério de contar as estrelas e dizer que elas são sua posse. Isso nos lembra muito da perseguição da humanidade pela riqueza, por tantas coisas supérfluas e fúteis, assim como dizer que as estrelas lhe pertencem, vou contá-las e porque eu as contei, elas me pertencem. Então, quantas pessoas fazem isso? Perseguem coisas inúteis, achando que estão fazendo coisas sérias. E aí a vida passa e você não fez nada. Você não viu a beleza da vida. Até que ele chega num planeta, gente, de um homem que é acendedor de postes. E aí, a cada minuto, o sol se põe e nasce. E esse acendedor, ele diz que agora está aqui preso, porque antes ele podia acender e aproveitar o resto da noite, dormir o resto da noite. E quando o dia amanhecesse, ele poderia apagar e aproveitar o dia. Agora, com a proximidade do seu asteroide em relação ao Sol, o dia dura 1 minuto e a noite 1 minuto, então ele está eternamente acendendo e apagando. Mas para o Pequeno Príncipe foi um dos moradores mais interessantes que ele encontrou, porque é o único que de fato tem uma profissão, faz algo útil, acende e apaga uma lâmpada. E aí ele vai chegar aqui no geógrafo. Nossa, ele ficou animado, achando que ele teria algo interessante para lhe contar. Mas, de fato, esse geógrafo ele ficava apenas anotando o que pessoas de outros planetas que vinham visitá-lo lhe diziam. Ficava eternamente com a cara nos livros, sem olhar em volta. Até se alguém lhe dissesse, em determinada parte do planeta tem uma montanha, ele escrevia essa informação a lápis e só poderia passar para a caneta quando a pessoa lhe trouxesse uma prova, ou seja, um pedaço de rocha dessa montanha. Então, assim, ele ficou lá eternamente, marcando seus livros de registro, até que o Pequeno Príncipe pergunta qual um destino que ele poderia visitar. E esse geógrafo diz que o planeta Terra é um planeta que tem reputação boa. E o Pequeno Príncipe vem para cá. Seu primeiro contato é com uma serpente. E essa serpente, ela lhe adverte que tome cuidado, porque o seu veneno poderia lhe mandar de volta para o seu planeta em questão de 30 segundos. Até que, quando ele vai caminhando, ele se depara com um jardim e vê milhares de rosas iguais à sua, do seu planeta. E nesse momento ele se sente um pouco desapontado, porque ele achava que a sua rosa ela era única no universo. Mas assim, ele vai continuando o seu percurso até que ele encontra a raposa. A maior lição desse livro é quando ele encontra a raposa, porque a princípio ela não quer nem falar com ele, porque diz que para que ele possa falar com ela, ele precisa primeiro cativá-la. Aquela frase ícone do Pequeno Príncipe. Vou ler para vocês. Se você me cativar, será como se o sol viesse para iluminar a minha vida. Eu saberei o som dos seus passos e serão diferentes dos sons de quaisquer outros passos. Gente, aqui você percebe uma coisa. A questão do apego. Quando meu filho chega da escola, eu já sei automaticamente que é ele, só pelos sons dos passos dele ali fora na escada. É impressionante como se torna
uma coisa íntima sua que você sabe que é quem você ama quando se aproxima. E aí a conversa deles vai continuar. A raposa será cativada por ele e quando ele se aproxima da hora de partir, ela diz que vai chorar porque foi cativada. Ele fica até sem entender, tá aprendendo agora o que significa isso, mas assim, ela diz: o meu consolo será olhar os campos de trigo. Por quê? Como assim? Porque os campos de trigo me lembram os seus cabelos dourados. E aí ela vai dizer isso pra ele, ó: adeus, agora, como prometido, vai aqui o meu segredo. De fato, é um segredo bem simples. É somente com o coração que podemos ver corretamente. O essencial é invisível aos olhos. E aquela frase, assim, defina Pequeno Príncipe em uma frase. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é nessa hora que ele vai entender que precisa voltar para sua rosa, porque ele a cativou e ela também o cativou. Então ele precisa voltar para ela, porque agora ele é responsável por ela. Então, gente, saindo aqui desse encontro com a raposa, vamos voltar aqui à cena em que ele está com o aviador. Eles estão quase morrendo de sede, eles vão em busca de um poço. O aviador não acredita que existam poços no deserto, mas de fato, ao amanhecer, depois de uma exaustiva caminhada, eles encontram um poço. O Pequeno Príncipe adormece nos braços do aviador e naquela hora o aviador também é cativado e fica com vontade de protegê-lo. O Pequeno Príncipe é uma criança e ali ele vê quão a inocência ela é bela. Depois desse encontro com o Pequeno Príncipe, ele toma o cuidado pelo resto da sua vida de não se parecer mais com as pessoas grandes, porque as pessoas grandes elas só ligam para números, para coisas inúteis. Elas não têm mais tempo de ver a beleza das coisas ao redor. Então, para voltar, ele diz para o aviador que vai voltar para o seu planeta. Como ele vai fazer isso? Alguém lembra qual foi a primeira coisa que ele encontrou quando chegou aqui na Terra, no planeta Terra? Foi uma serpente, não é isso? Quando o aviador o escuta conversando com a serpente, que ele vê como é a serpente, que é aquelas amarelas, super venenosas, capazes assim de te matar em poucos segundos, ele adverte que ela é perigosa, mas ele diz: fique tranquilo, não venha comigo porque você vai sofrer. É melhor você não vir, mas não se preocupe porque o meu corpo é pesado. Eu não conseguiria chegar ao meu planeta nesse corpo. Então ele pede ajuda à serpente para voltar para o seu planeta. Vocês já entenderam como, não é? E assim, mesmo que isso cause uma profunda tristeza no aviador, ele sabe que o Pequeno Príncipe voltou porque o seu corpo ele não é encontrado. E assim, depois desse tempo, ele fica contando os dias. Inclusive, ele diz que escreveu esse livro, escreveu essas memórias para jamais esquecer do Pequeno Príncipe. E se algum dia ele vê alguém pedindo para desenhar um carneiro, ele sabe que é porque o Pequeno Príncipe existiu. Quando ele nos conta essa história, já se passaram 6 anos da visita do Pequeno Príncipe ao planeta Terra e ele terá eternamente a esperança de reencontrá-lo. Mas ele sabe que em alguma parte do universo o Pequeno Príncipe estará lá no seu pequeno planetinha, cuidando de sua rosa, revolvendo seus vulcões e tirando os brotos de baobá para que não destruam o seu planeta dessa forma. Isso aqui é um planetinha vizinho lá, o Pequeno Príncipe, de um rapaz preguiçoso que não cuidou dos brotos de baobá e olha aqui o que eles fizeram no planeta. Gente, esse livro, agora eu entendo quando dizem que ele é para todas as idades, porque você ver as coisas pela perspectiva de uma criança, isso é libertador para uma vida. Eu sou uma pessoa altamente estressada, sou alguém que
absorve coisas desnecessárias. Pessoas quando falam qualquer coisa que eu não deveria dar importância, muitas vezes eu dou e aquilo ali causa sofrimento para mim. Mas quando você vê que uma criancinha que veio de longe ensina assim, lições tão valiosas a alguém, dos caminhos que ele passou, das coisas que ele viu, coisas que não fazem sentido. Você viver no seu mundo e achar que todos têm que lhe servir, todos têm que te aplaudir, como é a analogia das primeiras pessoas dos asteroides que ele passou. Então, ele simplesmente não vê sentido naquilo ali e vai pro próximo, vai pro próximo. Aí ele se questiona a cada passagem dessa. Pra quê? Pra que você ser servido? Porque assim, o rei do primeiro asteroide, o Pequeno Príncipe, diz: você pode ordenar que o sol se ponha porque eu amo ver o pôr do sol. Aí ele diz: vou fazer isso às 5h30, quando as condições forem favoráveis. E aí eu vou dar a ordem ao sol e o sol vai se pôr ao meu comando. Então, quando o Pequeno Príncipe vê como é que funciona a cabeça dele, ele diz: eu vou embora. E o rei diz: eu ordeno que você não vá. E o Pequeno Príncipe fala: não é melhor você ordenar algo que seja favorável? Aí ele olha para o Pequeno Príncipe e diz: eu ordeno que você vá embora no próximo minuto. E aí o Pequeno Príncipe vai. E ele diz: mais um que obedece ao meu comando. Então, que lição incrível. Eu recomendo a você de qualquer idade que esteja assistindo esse vídeo, que leia O Pequeno Príncipe. É um deleite para o coração. Você sai dessa leitura repensando suas prioridades e repensando aquilo que realmente importa. Então, gente, esse foi o livro de hoje. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu peço a você que curta, que comente, que se inscreva no canal, que isso vai me ajudar bastante. Um grande beijo, até a próxima semana, até os próximos vídeos.